Maravilha, maravilha. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Prosperidade Emocional e também um vídeo no YouTube. Então, agora comecei também a fase de gravar um podcast e, junto à gravação do podcast, gravar esse vídeo do YouTube. Sem muitos recursos, sem muita coisa, sem muitas 9 horas, uma ideia simples. Até porque, para difusão do conhecimento, não preciso de muita coisa. Apenas estar aqui no ponto de luz, que é onde eu estou, um espaço de consciência e meditação, para falar com você. Para quem está no YouTube assistindo, legal, você tem uma imagem aí. E para quem está me escutando no Spotify, no podcast, você também tem a voz. Maravilha? Vamos lá. O tema de hoje é uma frase que eu escutei e que eu gostei muito, que é uma frase que fala o seguinte: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. E o que é legal dessa temática? É o seguinte: essa temática, nesse podcast de hoje, eu vou dividir em 3 momentos, eu diria. O momento do conhecimento, que o conhecimento que traz orgulho e o amor que edifica. Então, o que eu quero dizer para você? O nosso podcast hoje, ele vai ser separado em 3 partes. A terceira parte é: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Maravilha? Então é isso. A gente volta. A gente. A gente. A gente volta depois da vinheta. Tchau, tchau. Muito bem. Estamos de volta, finalmente. Que legal. Vamos lá, gente. O que eu quero dizer para você, ou nós queremos dizer, como o conhecimento traz orgulho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas que você conhece, reflete sobre isso aí. Quantas pessoas que você conhece perguntam para você sobre a sua vida? Numa roda de conversa. As pessoas que você conhece, elas perguntam para você sobre a sua vida? Ou geralmente elas apenas falam sobre a vida dela? E quando você fala sobre algo da sua vida, ela cita um exemplo de algo da vida dela? Quantas pessoas você conhece que detêm muito conhecimento e, por deter muito conhecimento, pouco está aberto a buscar conhecer outras coisas? Ou pouco está aberto a perguntar: mas o que você acha sobre isso? Quantas pessoas você conhece que se acham conhecedoras, muito conhecedoras de um determinado tema, a ponto de adotar aquilo como uma verdade universal? Afinal de contas, se a gente para olhar e a crença parte daquilo que nós conhecemos, a crença então é algo que está pautado naquilo que eu conheço e que eu adotei como uma verdade. Mas a crença, primeiro que a crença é uma grande mentira. Porque aquilo que você julga conhecer, você mesmo, que está me vendo aqui no YouTube, e você que está me escutando no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast, aquilo que você conhece não se compreende como a verdade universal das coisas.
Só que conhecimento, ele não é uma coisa ruim. Conhecimento, ele é fundamental para a evolução, ele é fundamental para a ciência, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal. Conhecimento é uma coisa que a gente vai adquirindo. Quando você entra na escola e é uma criança, você vai adquirindo conhecimento. É natural, né? Só que quando a gente se apega, esse é o problema. Eu conheço algo. Quando eu me apego em demasia àquele conhecimento, ele acaba se tornando uma armadilha. Quando eu acho que sei, com muita certeza, isso acaba sendo uma armadilha. Porque o seu ego fica inflamado, porque o ego ele quer saber, o ego ele quer igual um peito de pombo. Sabe pombo? Já viu pombo? Pombo é assim, né? O pombo voa e tem aquele peito assim estufado. É o peito de pombo. O ego, ele adora ser um peito de pombo. O peito estufado, como se fosse o rei. Por quê? Nós temos uma falsa ideia, vou tomar uma aguinha, de que o conhecimento ele é tudo. Só que o conhecimento, existem várias maneiras da gente conhecer algo. Várias. Você pode conhecer algo aqui na sua mente, ou você pode conhecer algo aqui no seu coração. E a minha questão para você é o seguinte: qual conhecimento é mais verdadeiro? O conhecimento aqui da mente ou o conhecimento aqui do coração? O conhecimento do coração é uma metáfora para o conhecimento do nosso corpo. O corpo, ele detém uma capacidade infinitamente superior não, mas muito superior, o infinitamente acaba sendo uma metáfora muito ampla, para falar que o nosso corpo, onde estão os nossos sentidos, e onde nós recebemos também um pouco do nosso campo intuitivo pelas sensações, o nosso corpo é uma fonte de muito conhecimento. Mas numa sociedade que preconiza mais esse conhecimento aqui, afinal de contas, quando você está no YouTube, quando você está no Spotify, quando você está no Instagram, quando você está em diversas ferramentas, você está adquirindo muito conhecimento. Percebe? A navegação nas mídias sociais, ela é um conhecimento que você adquire, e esse conhecimento, ele é um conhecimento que vem muito do ato de receber. Você está sempre recebendo. Mas o quanto você está experimentando? Qual é o conhecimento que é melhor? O conhecimento que você recebe ou o conhecimento que você experimenta? Aí vem a tal da aprendizagem experiencial. A aprendizagem experiencial significa que você está experienciando algo, aprendendo pela experiência, em detrimento de aprender como um ato passivo de recepção. Porque aquilo que grava na pele, ele é muito mais forte do que aquilo que grava aqui. Ah, Fábio, mas eu tenho traumas que eu lembro até hoje. Legal. Esses traumas, eles são constituídos de imagens, sons e sensações. Esses traumas são conhecimentos, são memórias. Memórias é aquilo que você conheceu e experienciou. Imagem é uma coisa que você vê. Som você escuta, sensações está no seu corpo todo. Então, o seu trauma, ou então um momento de muita felicidade que está dentro de você, ele é uma memória, ele é algo que você experienciou, conheceu, uma maneira da gente entender isso também, e que você experienciou ele pelos seus 5 sentidos. E se você for parar para ver, o conhecimento que é mais marcante é aquele da experiência, aquela viagem sensacional que você fez, um momento incrível que você teve com um ente querido, um abraço, um carinho, um afago, um afeto.
ou até mesmo algo delicado que pode acontecer na nossa vida, como um trauma que a gente experiencia, uma situação que a gente passa, algo que a gente escuta. Então, o conhecimento que você tem, ele direciona a sua vida. O problema é, nós nos perdemos na ilusão do saber. Por quê? Porque o nosso ego nos convence tanto nas dores quanto naquilo que não é nenhuma dor e nenhuma coisa boa, mas é tipo, conheço sobre futebol. O ego nos convence com a ilusão do saber de que essa é a única verdade. Inclusive o seu trauma, ele não é uma única verdade. Inclusive, aquilo que você experienciou de uma coisa boa não é uma única verdade. Porque a verdade é algo que está muito longe de você ter a capacidade de compreender, assim como eu. Pois nós escutamos muito pouco e vemos menos ainda. A nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de sentir, ela é muito limitada pela densidade do nosso corpo. Mas existe muito mais para além desse corpo aqui. Muito mais. Só que o seu ego, na ilusão do saber, acha que sabe de tudo. Acha que pelo fato de você ver, ouvir, sentir, você sabe de tudo. Você não sabe de nada. Você não vê nada. É por isso que tem, eu não vou lá agora, mas eu só vou dar uma passada e volto, mas não vou falar sobre isso. É por isso que, estou lendo aqui a frase agora, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Essa fala, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, ela nos incita a confrontar o nosso saber. Será que eu sei mesmo? Será que aquilo que eu acredito é isso mesmo? Será que a minha opinião, o meu achismo é isso mesmo? Vamos, por exemplo, falar sobre um tema que sempre está em voga, a política. Não vou falar de política, mas é só o que a mídia fala. Muito do que você conhece sobre política, goste você ou não da política, às vezes você gosta e que você assiste, muito que você conhece, ele não é aquilo que você conhece. Ele é aquilo que você conhece a partir do conhecimento do outro. Sabia disso? Afinal de contas, aquilo que você vê na televisão ou aquilo que você vê num site, numa matéria, ele é, senão, a exposição do conhecimento de uma outra pessoa. Então você está adquirindo o conhecimento não da fonte, mas de uma outra pessoa. Tem a fonte do acontecimento, tem como essa pessoa experienciou essa fonte e depois tem o seu conhecimento, porque é aquilo que você está conhecendo de uma outra pessoa. Então, será que aquilo que você conhece é verdade? Será que o seu conhecimento sobre tudo que você acha de política, por exemplo, é verdade? Será que tudo que você acha sobre moda é verdade? A única verdade do seu conhecimento é aquilo que você experiencia por você mesmo. E mesmo assim, como eu já falei, bem entre aspas, porque nós não detemos a verdade das coisas, e mesmo um trauma, uma coisa boa, ele tem várias e diversas interpretações. A programação neurolinguística, por exemplo, PNL, ele nos ajuda a pegar memórias traumáticas e ressignificar essa memória. Ressignificar é trazer um novo significado. Trazer um novo significado é eu olhar para aquilo que antes eu tinha uma visão e agora passo a ter outra. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança e estava na escola, eu sempre fui um cara muito excluído. Sempre fui muito excluído. Nunca era dos grupinhos. E eu ficava muito ressentido com isso. E aí, o que eu fui desenvolvendo como adulto? Eu desenvolvi a ideia
Já passou isso hoje, estou contando do passado, já tratei isso. Mas eu desenvolvi a ideia de que eu não sou aceito, eu desenvolvi a ideia de que eu não tenho valor, eu desenvolvi a ideia de que eu preciso me provar para ser aceito, eu desenvolvi a ideia de que eu sou excluído. Por quê? Porque na minha formação escolar, quando eu estava me formando, eu não era aceito nos grupinhos dos caras mais legais. Eu não ficava com as meninas mais bonitas. Eu era apaixonado por uma menina e eu nunca fiquei com ela. Meu melhor amigo ficou com ela. Aí o que isso trouxe para mim? Eu não tenho valor. Trouxe várias coisas. Já trabalhei tudo isso na minha vida. Estou contando para você um passado. Graças a Deus trabalhei isso, né? Porque não é legal a gente manter essas coisas, mas estou te contando uma história. Depois, principalmente naquilo que concerne ao fato do Fábio ter sido muito excluído, depois eu, em processos de ressignificação dentro de mim, eu passei a entender que eu não fui excluído, eu fui protegido. Pois se eu tivesse andado com aquelas pessoas, eu não teria a personalidade que eu tenho hoje, eu não seria o eu que eu sou hoje. E eu sou muito satisfeito com o eu que eu sou hoje. E por eu ser muito satisfeito com o eu que eu sou hoje, isso me conforta também, porque aí eu olho para aquilo que eu passei e eu realmente me sinto como tendo sido protegido. Protegido por uma energia maior, porque se eu andasse com aqueles caras que eu queria andar, talvez eu tivesse morrido num acidente de carro, como um grande amigo meu morreu, depois de uma festa que eles beberam. Um grande amigo, sinto falta dele até hoje. Sei lá, 20 anos depois. Não é um vazio, mas uma falta. Né? No meu aniversário, por exemplo, ele me visitou em sonho. É belíssimo isso. Um grande amigo. E ele era, inclusive, o centro das atenções desse grupo, mas eu tinha amizade com ele. Eu fui protegido porque eu não bebi como eles beberam, eu não usava droga como muito possivelmente eles usavam, mas na época, criança, eu queria ser aceito. Hoje, eu percebo apenas, pô, que legal. Ainda bem que eu não estava no grupo. Então, percebe? A verdade que eu tinha de que eu era um excluído era uma verdade. Não é mais uma verdade. Mudou. Então, conhecimento que você detém sobre algo, falei sobre política, falei sobre até moda mesmo, já falei sobre a moda, isso. Eu conheço tudo sobre moda. Legal, mas o que você conhece é a partir do conhecimento de alguém. Você não experienciou, mas percebe, você está comprando sem perceber o conhecimento de alguém. Você conhece aquele alguém? Aí você fala assim, pô, Fábio, então quer dizer que eu não vou acreditar em nada? Não, não, não. Não é isso. Quer dizer que você precisa se confrontar internamente com tudo que você conhece, mesmo aquilo que você experienciou, para você não cair na ilusão do saber que o ego gera em você. E a ilusão do saber gera o orgulho. Por quê? Porque o orgulho é uma coisa que é uma barreira que você não passa para tentar conhecer outras coisas na vida. O orgulho acaba sendo um lugar que eu conheço, é isso, é a verdade, e acabou. Inconscientemente acontece isso. Com os seus achismos, com as suas opiniões, o julgamento sobre o outro. Pô, quer ideia mais legal do que o julgamento sobre o outro? Ai, tal pessoa é assim, tal pessoa é assado. Ele fez de maldade. Pô, percebe a ilusão de saber? Isso é incrível. Percebe a ilusão de saber? É o seu ego que diz para você que você sabe de tudo. Mas você conhece? Se eu pergunto para você, quem é você? Você saberia responder? Várias vezes aqui no Ponto de Luz, primeira pergunta que eu fiz a uma pessoa, quem é você? A pessoa não sabia responder. Se você não sabe quem é você, como é que você pode falar que o outro está sendo isso, isso e aquilo outro? Como é que você pode afirmar uma verdade sobre a essência de alguém?
Percebe como é que o ego se infla, fica orgulhoso e comete a grande ilusão de saber? Consciência é cura. Estou te passando consciência. O outro lado dessa história, o amor edifica. E o que é legal? Edificar é construir, é fortalecer, é elevar. Ao contrário do conhecimento, o amor, ele não nos eleva acima dos outros. O amor, ele nos eleva junto com os outros. O amor presume que eu não sei de nada e eu estou passível a conhecer. O amor presume a compreensão, a empatia, a tolerância. O amor como uma energia que expande dentro de nós e nos leva às coisas maravilhosas, ele nos traz perguntas ao invés de afirmações, pois perguntas abrem portas, afirmações fecham portas. O amor, ele nos torna mais tolerantes, mais generosos, mais empáticos. O amor, ele nos abre para um infinito campo de possibilidades onde eu não tenho certeza de tudo. O amor é um lugar diferente. O amor, ele nos convida a sair da nossa mente, das nossas certezas e apenas vaguear com curiosidade e tentar entender o mundo. O amor significa que quando alguém te conta uma história, você se interessa pela história da pessoa, você pergunta sobre ela, você tem interesse genuíno em saber sobre o outro. O amor presume que a gente não sabe de nada, mas que eu estou disposto a tentar descobrir. O amor, ele nos torna receptivos à complexa realidade que está no mundo. O amor, ele é um espaço belíssimo onde a gente apenas busca conhecer mais e mais. E a gente desapega da certeza do saber. O amor é uma energia tão gostosa. O amor nos torna humildes. Humildes para saber que a gente não sabe de nada. E que o mundo é um grandioso livro onde a gente está na metade da primeira página. E que o outro é um universo em si mesmo. E que descobrir esse universo é descobrir também a nós mesmos. Descobrir esse universo que se chama o outro verso, é caminhar numa beleza maravilhosa. O amor, ele não busca provar nada. O amor busca apenas conectar. Quem está preenchido do amor não discute, não briga. Quem está preenchido das verdades brigam. Porque uma briga é um conflito egóico de verdades. Mas aquele que carrega consigo o amor, ele vai para além das verdades que habitam no ego e busca entender as aspirações mais profundas que estão por trás de uma reclamação, de um sentimento, de uma coisa delicada que aconteceu. E essa humildade que o amor nos traz, nos coloca num lugar na vida que é infinitamente maravilhoso, mais maravilhoso do que a ilusão do saber provocado pelo ego. É muito bom nós estarmos preenchidos da belíssima energia do amor.
Porque o amor, ele purifica a gente. A gente não querer ter razão, a gente não querer ter certeza, mas a gente buscar a felicidade do outro e nossa, preenchida pelo amor, traz uma leveza tão grande para a vida. Será que o preço que você está pagando por se apegar às suas verdades e ao que você acha que é certo, ao que você acha que é a verdade universal, as suas crenças, será que o preço que você está pagando vale de você continuar pagando? Não vale. Não vale. Tenho certeza que não vale. Partindo do princípio de que não vale, qual é a razão de continuar pagando o preço? Para você querer ter razão e falar que está certo? Aí é ego, orgulho. Lembra do peito de pombo? De verdade, o dia que você tomar consciência de que é melhor você abdicar de ter razão para ser feliz, a sua vida vai ser muito mais leve. O dia que você abdicar e soltar as suas certezas, você vai fluir com a abundância que existe na vida. Porque enquanto você está preso às suas certezas, você está preso ao pequenino mundo do seu ego. E não ao grandioso mundo extrafísico, sensorial, que traz um saber infinitamente mais maravilhoso e superior do que o seu saber material, egóico. É por isso que a gente volta à frase, e aí é o final do nosso encontro de hoje, que é: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Quem pensa conhecer alguma coisa, não conhece como deveria. Essa frase, ela é uma frase atribuída a Paulo. E Paulo falou essa frase na carta aos Coríntios. Eu não lembro se foi o capítulo 8, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Eu acho que foi no capítulo 8 que Paulo fala essa frase. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, foi no capítulo 8. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Coríntios 10, eu acho que foi Coríntios 8. Enfim, depois eu pesquiso. E Paulo, como você bem sabe, ele era um cara fantástico, sensacional. Paulo trazia a humildade e o conhecimento advindos do Cristo. Pois o Cristo, só mover aqui o computador, pois o Cristo, esse sim tinha conhecimento, mas ele abdicou do seu conhecimento em prol de, tornando-se humilde e se mostrando humilde, mostrar-se como alguém acessível e um exemplo a ser seguido. Então, a minha oração para você é que você possa começar a confrontar aquilo que você julga conhecer. Que você possa se lembrar de que essa frase final do Paulo, essa fala final do Paulo, ele é um convite à humildade. Porque a verdadeira sabedoria, ele não está em ter todas as respostas, mas a verdadeira sabedoria é reconhecer que a gente está no processo de aprendizado. Então, quando ele diz, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, Paulo, ele está
nos trazendo a ideia de que sejamos humildes, porque a gente não sabe de nada. Essa afirmação do Paulo, ela leva a gente num lugar mais profundo, que é o caminho da espiritualidade. Eu diria que o caminho da espiritualidade é sempre um caminho que busca algo maior do que o nosso próprio ego. E como na primeira parte do nosso encontro de hoje, eu falei para você, eu mostrei para você, talvez você tenha sentido, até pela energia que mudou, de que o ego é um terreno delicado. É sobre você entender que o universo não gira em torno das suas certezas e das minhas certezas, mas que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro saber reside na humildade. Jesus era humilde. Quero que você me cite uma pessoa mais humilde que Jesus. Talvez você consiga encontrar uma pessoa tão humilde como Jesus. Chico Xavier foi uma delas. Quando a gente percebe o quão pequeno é o nosso conhecimento diante da imensidão que a gente ainda tem para aprender, o seu ego, ele começa a desfazer. Então buscar esse lugar mais etérico não é uma competição para saber quem é mais evoluído. E às vezes a gente cai no ego de por eu sei da espiritualidade, eu sou mais evoluído. Não, você não sabe de nada. Mesmo você sabendo de espiritualidade, você não é mais evoluído. Na verdade, quanto maior a ilha do seu conhecimento, maior o mar da sua ignorância. Então, quanto mais você conhece, mais você não sabe. Então, a busca do saber não é sobre ser o mais evoluído, mas é uma jornada de desapego. É quanto mais você conhece, mais você desapega do eu sei. Mas muitos querem saber muito para falar eu sei. Saber e conhecer é um processo de soltar o controle, as certezas e, principalmente, soltar o orgulho do eu sei. Soltar o orgulho do eu tenho razão. Paulo, nessa frase, a história de Jesus, e Paulo, ele foi contando a história de Jesus, e Jesus e a espiritualidade nos convida a confiar, a amar e a edificar. Como a gente falou, o amor edifica. Não com base no que a gente pensa em saber, mas com base na humildade de quem está sempre pronto para aprender e crescer. Então, a minha dica e a minha oração para você é que você esteja aberto e que você tome consciência de que tudo aquilo que você conhece não representa nada. Não porque o que você conhece não vale de nada, mas porque você ainda não conhece a verdade universal das coisas. Principalmente nos seus julgamentos. Isso é um convite para que sejamos mais humildes. Isso é um convite para que nós possamos confrontar o nosso ego. Isso é um convite para você experienciar dentro de você coisas muito mais maravilhosas do que você experienciou até hoje. É um convite para você se tornar um ser humano melhor. E assim, nós terminamos o nosso podcast de hoje. Também esse vídeo aqui no YouTube. Meu pedido para você é apenas um nesse final. E não, me siga, toca no sininho. Nada disso. De verdade, nada disso. Compartilhe apenas. Se você gostou desse vídeo ou desse podcast, compartilha. Porque se você gosta de alguém, você quer o bem dela, e esse podcast, essas palavras, elas fizeram sentido para você, elas podem fazer sentido para mais alguém. Eu não estou ligado em seguidores, em likes, eu não estou ligado em nada disso. Minha vibe não é essa. Eu estou ligado em ser para você um canal de luz e não ser um lugar de
de ter milhares de pessoas junto comigo aqui, não. Na verdade, gente, a minha missão não é encher estádios, não é encher estádios. A minha intenção é preencher corações. Eu não quero ser o líder. Eu quero ser apenas um canal da luz que preenche meu coração. Então, se você gostou e quer dar o like, dá seu like. Se você gostou e quer seguir, siga. A gente segue quem a gente gosta. Mas eu não vou te pedir isso. Porque isso para mim... Não tô ligado em plaquinhas de YouTube. É material, cara. Não tô ligado nisso. Prefiro ter uma plaquinha no seu coração do que ter uma plaquinha de milhares de seguidores no YouTube. Meu papel não é preencher meu YouTube nem o meu Spotify com milhares de pessoas. Mas preencher o seu coração com a luz que eu recebo dos amigos que estão comigo. É isso. Nos vemos no próximo podcast. Paz e luz para nós. Tchau, tchau.